A paz do Senhor Jesus, Shalom, Shalom. Para quem não sabe, Shalom, Shalom é a paz do Senhor em hebraico. Shalom, Adonai, a paz do Senhor Jesus. O Boker Tov, um bom dia. Que Deus abençoe. Vamos iniciar mais um estudo. Hoje eu quero falar sobre 3 tipos de jejum. E lembrando, se inscreva no meu vídeo, no meu canal do YouTube. Se inscreva, irmão. Se inscreva, compartilhe para seus amigos essas mensagens, para que possa ajudar os demais a se edificar. Tá bom? Vamos lá? Sempre eu vou trabalhar com a Bíblia. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 4. Mateus, capítulo 4 e o verso 2. Mateus 4, primeiro, vamos ler até o verso 2. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Jejuou 40 dias, 40 noites, depois teve fome. Vamos lá. Em primeiro lugar, eu quero aqui trazer para os senhores o significado do jejum. Muitas pessoas não sabem o que é jejum. O crente precisa tomar 3 vitaminas. Vitamina B de Bíblia, O de oração e J de jejuar. O que é jejuar? Por que jejuar e por que precisamos jejuar? 3 tipos de jejum eu quero lhe explicar e lhe ajudar você a fazer um jejum certo, um jejum correto e ser abençoado. Vamos lá? Em primeiro lugar, o que é jejuar? Jejuar, olhemos para o significado da palavra nas línguas originais. Vamos ver nas línguas originais da Bíblia. Em hebraico significa, a palavra jejuar em hebraico significa cobrir a boca. Cobrir a boca. Jejuar quer dizer se abster-se de alimento para consagrar a vida para Deus. De fato, quando você está em jejum, cobre a boca para não comer. Na hora que você está jejuando, eu vou explicar aqui os 3 tipos de jejum, tá bom? Então, no hebraico, jejum significa cobrir a boca, quer dizer, abster-se de alimento. Isso quer dizer jejum. Agora, do grego, significa nesteia. Do grego, significa nesteia. Nesteia quer dizer abstência voluntária de alimento. Do hebraico significa cobrir a boca. Do grego quer dizer nesteia. Nesteia, abstência voluntária de alimento. Quem jejuma não faz forçado, você faz voluntariamente, porque você precisa de uma vitória. O jejum, queridos, você tem que fazer com propósito. Ou você pode jejuar pela sua família, pode jejuar pela igreja, por você mesmo, ou uma causa que você tenha na justiça, porque o jejum é algo que é para Deus entrar com providência e dar vitória e abençoamento. O jejum é coisa forte, o demônio não resiste ao poder do jejum. Então, vamos lá. Quando a gente fala aqui sobre 3 tipos de jejum, grava, escreva aí, jejum normal, jejum absoluto e jejum parcial. Gravou aí? Jejum normal, jejum absoluto e jejum parcial. Vamos lá. Jejum normal é abstência de alimento, mas não de água. Jejum normal é abstência de alimento, mas não de água. Você vai se abster dos alimentos, mas vai beber água. 1 copo de água ou meio copo de água a cada 1 hora que você passar consagrando. Jejum absoluto é abstinência de alimento e de água, ok? Jejum absoluto, você vai se abster de alimento e de água. Jejum parcial é abstinência de certos alimentos. O jejum parcial é abstinência de certos alimentos. Pois bem, vamos lá. Vamos falar um pouco do jejum normal. Começamos pelo tipo mais comum que chamaremos de normal. A primeira referência, o jejum do Novo Testamento, é um exemplo desse tipo, traço do jejum de Jesus, relato bíblico, é claro. O primeiro jejum, tipo de jejum que eu quero falar, é o jejum normal. No Novo Testamento, quem foi que fez esse jejum normal? Jesus fez esse jejum normal no capítulo 4 de Mateus. Esse jejum normal, senhores, é um jejum que ele nos ensina o seguinte: a Bíblia diz que ele não comeu, mas não afirma que ele não tenha bebido. Esse jejum normal, a pessoa pode ficar 40 dias sem comer. 40 dias sem comer, mas não pode ficar sem beber água, porque o corpo não pode ficar sem água, o corpo precisa. Jesus estava 100% homem. Quando ele foi
conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo adversário, ele foi na natureza humana, 100% homem, ele não podia vencer o inimigo como Deus. Então, como homem, nenhum ser humano pode ficar 40 dias sem beber água, sem comer pode, porque o corpo 40 dias tem sustentabilidade, mas sem beber água não tem como. É tanto que a Bíblia, ela não mente, ela ensina certo, olha, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. O texto não diz que Jesus ficou sem beber água. O texto diz que ele jejuou 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E naqueles dias não comeu coisa alguma, determinado, eles teve fome. Quer dizer, ele não comeu, mas a Bíblia não diz que ele não bebeu. Porque quando a Bíblia diz que quando a pessoa se abstém de comida e água, a Bíblia diz assim, ele não comeu e nem bebeu. Eu vou ensinar daqui a pouco aqui. Quando a pessoa jejuma sem comer e sem beber, a Bíblia diz que ele não comeu e não bebeu. Mas o caso de Jesus diz que ele não comeu, mas não diz que ele não bebeu. Por quê? Ele estava 100% homem. Como homem, jamais nenhum ser humano consegue ficar 40 dias sem beber água. Vamos lá? Ó, aqui o texto diz que ele teve fome, mas não que tivesse sede. Daí concluímos que ele bebeu, pois a água no alimento é parte do corpo. Nós podemos viver sem alimento até 40 dias no corpo saudável, sem problema, porém não sem beber. Nós podemos deixar de comer por um tempo, o corpo usa suas reservas. Quando a gente fica sem comer por um tempo, o nosso corpo tem reservas. Essas reservas armazenadas, quando as reservas se esgotam, o corpo sente fome. Então Jesus, ele não podia vencer o inimigo como Deus, então ele venceu como homem, 40 dias sem comer. E depois o texto diz que ele teve fome, mas não diz que ele teve sede. Observe bem o texto. E ele teve fome, mas não teve sede. Então era para ele ter fome e ter sede, mas o texto diz que ele só teve fome. Então Jesus fez um jejum normal, na natureza humana, normal na natureza humana, tá bom? Vamos lá para frente aqui. É agora o jejum absoluto. Jesus fez o jejum normal de 40 dias, que hoje a gente não aguenta fazer esse jejum normal de 40 dias. Jesus fez na natureza humana, mas ele teve fome e o texto não diz que ele teve sede, ok? Vamos lá? Jejum absoluto. O que é um jejum absoluto? Jejum absoluto é aquele jejum quando você se separa para Deus durante aproximadamente 3 dias. Durante 3 dias o ser humano pode ficar sem água no corpo. Durante 3 dias. Passou disso, você não consegue mais ficar sem ingerir água. A gente abre a Bíblia em Atos capítulo 9, verso 9, a gente vê. E este esteve 3 dias sem ver, e não comeu e não bebeu. Você está vendo aqui agora como a Bíblia ensina? O jejum de Jesus, a Bíblia diz que ele não comeu e depois teve fome. Já o jejum de Paulo, quando ele foi perseguir a igreja no caminho de Damasco, que Deus teve um encontro com ele, e Paulo ficou 3 dias sem comer e sem beber. Presta atenção, toda vez que você lê na Bíblia, falando de um jejum absoluto, a Bíblia vai ensinar assim, ele não comeu e não bebeu. Quando fala não comeu e não bebeu, é um jejum absoluto, que a pessoa se abstém de comida e se abstém de beber água. E o máximo que o ser humano pode ficar sem água no corpo é 3 dias, 72 horas. Depois disso você não pode ficar sem água. Aí você tem que fazer um jejum que você possa beber água, meio copo de água a cada 1 hora, acima de 5 dias ou 7 dias de jejum, tá bom? A partir de 3 dias você aguenta, mas passou de 3 dias você não pode ficar sem água no corpo. Então esse jejum é chamado jejum absoluto, um jejum que as pessoas falam, pastor, como é que eu faço jejum? Você apresenta hoje meia-noite, até amanhã 10 horas da manhã, 11 horas da manhã, até amanhã meio-dia, até amanhã 5 horas da tarde. Aí você que vai ver as suas condições. Para quem toma remédio de pressão, quem é diabético, você não pode fazer um jejum estendido. Você apresenta hoje meia-noite, vai amanhã até 8 horas da manhã, 9 horas da manhã, mas não prejudique a sua saúde. Faça as coisas sábias. Tem gente que fica fazendo jejum exageradamente, prejudicando a saúde. Tome cuidado, faça tudo moderado. Apresenta hoje de noite e jejum até amanhã, a hora que você aguentar. Até 10 horas, 8 horas, 9 horas da manhã. Pastor, Deus recebe? Deus recebe. O que você não pode é se prejudicar para querer fazer um jejum excessivo, tá bom? Outra orientação também sobre o jejum. Quando você jejuar,
entregar o jejum, beba um copo com água primeiro e coma coisas leves, uma fruta, arroz, não coma um prato gigantão. Tem gente que jejuma, depois que termina o jejum, quer comer uma montanha de comida. Você vai passar mal, você pode até ir a óbito, porque depois que você jejuma, seu intestino fica fechado, seu intestino não está preparado para receber uma comida pesada, ele está preparado para receber coisa leve, principalmente quem jejuma o dia todo, quem jejuma 2 dias. Quando você jejuar 2 dias o dia todo, beba um copo com água e depois coma uma fruta e não coma um prato de comida gigantão, nem 5, nem 10 pão, senão você vai se matar, tá bom? O seu organismo não está preparado, pode aí lhe dar um grande problema aí, tá bom? Vamos lá, jejum absoluto é um jejum aproximadamente máximo de 3 dias. Paulo fez esse jejum de 3 dias, não comeu nem bebeu água. Também Esté, livro de Esté, capítulo 4, verso 16, vai dizer assim: vai ajunto a todos os judeus que se acham em Suzã, e jejuai por mim, não comai nem bebai por 3 dias, nem de noite, nem de dia. E eu e as minhas moças também, assim jejuaremos, depois irei ter com o rei, ainda que não segundo a lei, ou se recusa a aparecer. Então, era naquela época, quando Amã abriu um decreto contra os judeus, Esté manda o povo jejuar 3 dias e 3 noites, sem beber e sem comer. Toda vez que a Bíblia falar de se abster toda vez que a Bíblia falar de um jejum absoluto, vai falar não comer e não beber. Quando o jejum é normal, como que Jesus fez, fala não comeu, ok? Não comeu, mas pode beber água. Quando fala não comeu nem bebeu, porque não bebeu água e nem se alimentou. Esse jejum pode ir até 3 dias sem beber água, é o jejum chamado absoluto. Esse jejum é para quem precisa de uma providência rápida de Deus. Outro jejum é o jejum sobrenatural. O jejum sobrenatural é o jejum que Moisés fez, 40 dias, 40 noites. Esse jejum de Moisés também vai aparecer aqui, ó, não comeu pão e nem bebeu água. Está em Deuteronômios, capítulo 9, verso 9 a 18. Deuteronômios 9, 9 a 18, que diz: fiquei no monte 40 dias e 40 noites, não comi pão nem bebi água, postrei-me perante o Senhor. Então você está observando? Toda vez que o jejum absoluto fala que não comeu pão nem bebeu água. Então o jejum de Moisés e de Elias, 1 Reis, capítulo 19, verso 18, Elias e Moisés foram os únicos que fizeram 40 dias de jejum, como Jesus também fez 40, mas o jejum de Moisés e de Elias se chama sobrenatural, porque eles não comeu pão e nem bebeu água. E nenhum ser humano fica 40 dias sem beber água. Então Moisés e Elias fez o jejum sobrenatural sem comer pão e sem beber água. Amém? Jejum parcial. Esse jejum parcial está em Daniel capítulo 10. Naqueles dias Daniel, estava pranteado por 3 semanas inteiras, nenhuma coisa desejável comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumprir as 3 semanas completas. Daniel fez 21 dias de jejum. 3 semanas de jejum Daniel fez. Nessas 3 semanas de jejum, o jejum parcial não permite você comer carne, nem refrigerante, nem doce. O jejum parcial, você pode fazer um jejum parcial comendo uva ou comendo frutas. Você pode comer frutas e jejuar o dia todo, 2, 3 dias comendo frutas. Mas durante esses 3 dias você não pode comer carne, você não pode tomar refrigerante e nem comer doce e nem usar nenhum tipo de perfumes, conforme Daniel fala. E eu não me ungi. Quando Daniel fala eu não me ungi, no capítulo 10 aí de Daniel, das 3 semanas de jejum, ele não usou perfume, não comeu carne, nem tomou refrigerante, nem comeu doce, que se chama jejum parcial. Jejum parcial é aquele que você pode beber água, comer frutas, mas não pode comer nada pesado, que é um jejum parcial que você pode levar aí até 3 semanas ou mais fazendo esse tipo de jejum. Mas não pode comer nada de comida pesada, não pode tomar refrigerante nem comer doce, mas pode comer frutas e beber água, tá bom? Outra coisa também, o capítulo 1, verso 8 de Daniel, muitos dizem que Daniel fez ali também um jejum de 10 dias. Ele não foi jejum de 10 dias. Daniel se absteve durante 10 dias para comer legumes e não comer a comida do manjar do rei. Sabe por quê? A comida do rei era oferecida aos deuses pagãos da Babilônia. E Daniel disse: eu não vou comer essa comida sacrificada a ídolos. Pediu ao responsável eunuco que ele ficasse durante 10 dias comendo legumes e bebendo água, e não comesse as comidas dos manjares do rei. E o eunuco deu essa confiança em Daniel, que durante 10 dias
Durante 10 dias, o jovem tinha que se preparar para se apresentar durante o rei, bem robusto, com as comidas oferecidas aos ídolos. Daniel disse: eu não vou comer essa comida, vou comer legumes e beber água. Esses 10 dias não foi jejum, foi opção de não comer as comidas sacrificadas aos ídolos da Babilônia. O jejum de Daniel está no capítulo 10 do mesmo livro de Daniel, que foi 21 dias de jejum, ao qual ele se separou da cidade, foi para junto ao rio, e junto ao rio, lá, ele dobrou seu joelho junto ao rio, orou a Deus e jejuou por 3 semanas, e Deus visitou Daniel lá junto àquele rio. Ali foi 3 semanas de jejum parcial, sem refrigerante, sem almoço, sem nada pesar, mas esse jejum parcial dá direito de beber água, esse jejum parcial dá direito de comer frutas, e você pode fazer quantos dias quiser. Tome cuidado, no jejum, e depois vai comer um belo de um churrasco, você vai passar mal. Vigia, irmão, quando você jejuar, coma coisas leves, no outro dia que você vai começar a repor sua energia, seus alimentos normal, mas no dia de jejum, nada de comida pesada, tá bom? Porque aquele dia ali foi reservado para Deus. Boa sorte, até o próximo vídeo, é só vitória e só bênção em nome de Jesus.